noite, tudo bom? Meu nome é André Machado e nós vamos falar hoje com o senhor Antônio Adail Correia, grande arquiteto da região metropolitana de Porto Alegre. Talvez o maior, senhor Adail? Não, nem tanto. O meu nome é André Machado, eu trabalho na área financeira há alguns anos, aí como vocês já viram a minha apresentação. E o senhor Adail, ele tem um escritório desde quando, senhor Adail, em Canoas? Desde 1980. Desde 1980. Quase 37 anos. Já é um tempinho, né? É, bastante tempo. Já é um tempo. Então nós vamos ter a gente vai ter essa conversa com ele. Eu vou passar algumas perguntas e à medida que o senhor Adail for falando comigo, eu vou conversar um pouquinho com vocês também para a gente discutir algumas formas que a inadimplência se apresenta, como a gente pode evitar a inadimplência e depois algumas dicas de a gente poder lidar com ela. E até cobrar alguns inadimplentes que porventura podem acontecer. Tá legal? Seja bem-vindo e vamos lá. Então, senhor Adail, eu queria que o senhor me dissesse como é que a inadimplência, como é que ela afeta lá o escritório, como é que ela afeta o negócio? Nós trabalhamos com projetos específicos para determinado cliente. Quer dizer, o cliente chega e nos encomenda um projeto, seja residencial, comercial, industrial, e nós vamos preparar um anteprojeto, um rascunho, para esse cliente olhar, ver se está ok. Se não tiver 100% como ele quer, nós fizemos os ajustes, para depois fazer o projeto definitivo. Como é que ocorre? Não tem como ser cobrado uma antecipação, uma entrada antes de tu apresentar o anteprojeto. Perfeito. Então, quando tu apresenta o anteprojeto, que o cliente dá o aceite, seria ali a hora de pegar uma entrada. Mas dificilmente também tu consegue fazer isso, porque o cliente, no momento que ele concorda, olha, podemos fazer, tá ok, ele, de um modo geral, nem fala em pagar. Então, aí a gente procura aprofundar o assunto no sentido de como vai receber e acaba ficando sempre para quando ele vai assinar os projetos, para dar entrada. Ou, quando se faz esse acerto, que ele dá o aceite também, às vezes nas tratativas, ele se prontifica a pagar à vista quando vai assinar. E quando vai assinar, normalmente tu recebe uma entrada e aí vem a questão para se fazer um parcelamento e tal. E com uma venda de serviço, né, não dá para fugir muito disso. Perfeito. Né? É diferente de tu vender uma mercadoria. Sim. Né? Então a venda de serviço tem essa dificuldade. E aí, gente, eu penso que já cabe uma dica. Pelo que conversa, aí vocês podem pensar comigo que deve ser bem mais difícil nós cobrarmos depois do produto entregue do que antes ou no momento da entrega do produto. Então, já como uma forma de nós pensarmos em maneiras de evitar a inadimplência, é pensarmos nas nossas empresas qual é o momento da entrega e como eu posso, até aquele momento ou naquele momento, conseguir vincular o meu cliente comigo, mesmo quando eu estiver trabalhando numa venda a prazo, como é o caso que o senhor está dizendo, né? Então o cliente dá uma entrada e ele faz uma promessa de pagamento. E muitas vezes essa promessa não é cumprida. E quando não é cumprida, senhor Adail, eu quero entender como é que isso afeta o negócio. Como é que esse dinheiro faz falta, não faz falta, o que está bom assim, o que acarreta o não pagamento? Dentro da nossa organização, cada cliente, né, entra no planejamento, ou seja, planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Tu vai ter um fluxo de entrada de capital, né, e aquele fluxo é que vai sustentar também o nosso pagamento, quer dizer, todo, não apenas o custo que a empresa tem, né, mas o nosso custo pessoal, os nossos investimentos que a gente, em função do que tu recebe, também tu investe. Perfeito. E às vezes o que mais nos afeta não é só o não receber, é o receber com largo atraso. Porque quebra a programação. Eu diria para ti assim, André, que se cada parcelamento que a gente faz, vamos dizer de 6 pagamentos, tu vai receber em dia tipo assim 10%, 20%, na melhor das hipóteses.
E vem prejuízos que isso traz. Toda a vida. E aí é o seguinte, quer dizer, o primeiro pagamento seria 30 dias. Aí no 30 dias, por uma razão ou outra, acaba não recebendo, tu vai receber, de repente, o do 30 dias tu vai receber nos 60. Olha que coisa interessante que o senhor está dizendo, e dividir isso aí com vocês. Bem, que o não pagamento afeta o nosso negócio, óbvio que todo mundo sabe, e é notório. Agora, como isso pode, inclusive, dificultar o nosso próprio investimento no negócio para gerar um melhor atendimento para esse mesmo cliente que não te pagou. Exatamente. E aí, no caso de vocês que têm uma relação próxima com o cliente, pelo que a gente conversa, a inadimplência, ela pode trazer uma consequência, inclusive, no relacionamento com o próprio cliente? Pode. Obviamente que a gente procura até se adaptar à situação para que isso não ocorra. Porque normalmente a tua relação com o cliente, ela tem uma data certa de início, mas ela não tem uma data de término. Perfeito. Quer dizer, às vezes a obra vai 6 meses, às vezes vai 2, 3 anos, e tu fica sempre em contato com o cliente, porque tu tem que ficar dando assistência para essa obra, né, enquanto ela estiver sendo construída. A pergunta que eu lhe faço, e é bem interessante o senhor trazer que, inclusive, do mesmo serviço pago, pode gerar um atrito com o cliente no mesmo serviço, e aí, se a gente for agregar serviços futuros mais, porque tu vai ter que estar cobrando, enfim, tem que ficar em cima do cara, né? Isso aí é constrangedor, principalmente para uma prestação de serviço. Ela vai no sentido de que, muitas vezes, nós pensamos em maneiras alternativas, que depois a gente vai citar, para evitar a inadimplência, maneiras de cobrança, e às vezes o empresário se sente constrangido de pedir para passar um cartão de crédito, para preencher um cheque. Todavia, o não pagamento que ele faz por uma promessa que não é cumprida de pagamento pode gerar um constrangimento ainda maior do que se nesse momento tu pedisse uma formalização. Você concorda comigo? Não? Sim. Perfeito. E dentro desse sentido, assim, como é que acontece, então, já entrando nos meios, assim, como é que acontece essa inadimplência? Como é que ocorre lá no seu negócio? Assim? É por promessa? O cliente deixa algum documento? Ele faz como é que normalmente o cara não paga? Quais são as formas que não funcionam? Nós procuramos, né, ajustar algumas questões assim. Ou seja, por exemplo, contrato. Nós não fazíamos contratos antes. Hoje nós temos o contrato. Então o contrato, ele te regula como se faz, como tu vai desenvolver, qual é as tuas obrigações e direitos. Mas é um contrato, vamos dizer, um contrato simples, né? Mais para o cliente saber o que ele tem direito, o que ele pagou, né? Para não exigir, de repente, o que ele não contratou. Perfeito. Nos pré-efeitos de pagamento, ele ajudou muito pouco. Aí nós implantamos o cartão de crédito. Isso tem ajudado bastante. Okay. Agora, a melhor solução até agora foi o cheque. O cheque. Só que tem situações em que o arquiteto fica constrangido em pedir o cheque. E aí entra porque o cliente não te dá essa abertura. Sim, justamente entra nisso. E daí dessas são formas que estão começando a funcionar. Qual a forma que menos funciona? Quando é que o cara efetivamente tem mais chance de não pagar? É quando tu não tem documento. Quando não tem documento. Quer dizer, tu não tem promissória, não tem cheque, não tem cartão. Que ele se propõe a fazer depósito bancário. Perfeito. Que a grande maioria tem sempre essa predisposição. Fazer depósito bancário nas datas acordadas. Que é uma coisa comum, gente. Tanto essa situação do senhor Adail, que é prestação de serviço, como às vezes um comércio ou algum outro tipo de prestação de serviço, e dependendo até uma pequena indústria. Então, a venda às vezes no caderninho, a venda às vezes na promessa, ela acaba, justamente como disse bem o senhor Adail, por uma falta de documento não te possibilitando cobrar o teu cliente. Mas existem outras formas que às vezes o cliente não paga. Porventura ele pode dar um cheque e o cheque não ter fundo, ele pode receber um boleto e não pagar o boleto, ele pode ter um carnê e não pagar o carnê. Boleto para nós, desculpa a interrupção. Por favor, não. Mas... O boleto para nós não funciona. Perfeito. A pessoa não paga. E aí, gente, olha só que interessante. Cada empresa
deve procurar entender o seu negócio e entender qual é a melhor forma de pagamento dentro da realidade do seu negócio, que é justamente o que o senhor Daí, nos seus 37 anos de experiência, está nos trazendo aqui. Maneiras que podem funcionar com outros que talvez não funcionem com ele. E ao contrário, o cartão de crédito, por exemplo, talvez algum escritório de arquitetura, o serviço semelhante vai dizer, não, para mim não funciona. Isso eu devo estar justamente dizendo aqui que é um método que começou a funcionar. Assim. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho dentro dessas formas de diminuir a inadimplência e como é que foi essa experiência de trabalhar com o cheque e com o cartão de crédito. Pois olha, o cartão de crédito ele foi adotado mais recentemente, assim como o cheque, porque antigamente nós fazíamos as cobranças era naquele sistema de depósito bancário ou boleto. O boleto, como eu falei, absolutamente não funcionou para nós. O depósito bancário é muito falho, porque a pessoa fica de depositar, não deposita. Né? Então, o cartão de crédito te possibilita tu fatiar um pouco mais o recebimento. Facilita. Então, está nos dando bom resultado. E o cheque, muita gente não tem cheque, não trabalha mais com cheque. Mas para quem trabalha com cheque, para nós ainda é o melhor negócio. Perfeito. Porque tem, às vezes, aquele problema, assim, chegou na data de vencimento, a pessoa liga pedindo para segurar, mas nós não temos nenhuma inadimplência em cheque. De deixar a pessoa não pagar, sustar, isso aí não ocorre. O que tem em comum, né, gente? Vamos pensar junto com o senhor Daí, entre essas formas. Então, enquanto vem que o cheque ele te dá mais segurança, o cartão te dá mais segurança, o cartão, de certa forma, tu já tem a garantia que vai receber, né? Então, por si só, ele já garante, embora tenha uma taxa. Mas se eu lhe perguntar, o senhor prefere pagar a taxa do cartão ou prefere ficar com a dívida na rua? A taxa do cartão. Então, essa conta é interessante que se faça. Aí vocês podem me perguntar, mas André, o cartão é interessante para todos? Não necessariamente. Estou no meio do atendimento de um cliente de uma academia que eles não trabalham com cartão. Mas eles conseguiram enredar o negócio, as meninas conseguiram enredar o negócio de tal forma que isso acaba não sendo necessário e a taxa, nesse caso, não seria interessante. Mas eles trabalham sobretudo com cheque. E o que tem em comum entre o cheque e algumas outras formas é justamente a formalização que o senhor disse. E é perfeito isso. Os tipos de cobrança que nós podemos fazer, a forma que a gente tem de ir atrás do nosso devedor, ela está muito ligada com a formalização da dívida, gente. Então, por exemplo, o senhor citasse o boleto bancário. O que acontece muitas vezes, não sei se era o caso. O boleto bancário, ele é emitido de forma sem registro. Então, tu não faz um registro, quando tu emite no banco, tu pode optar em fazer um boleto com registro e sem registro. Quando tu faz o boleto com registro e tu faz uma orientação para o banco de protesto depois de 15 dias, ou de 15 ou de 7, enfim, com a data que tu achar melhor, esse boleto é encaminhado para protesto imediatamente após o não pagamento, poucos dias após o não pagamento, o que auxilia muito o recebimento. Então tu tem mais uma entidade, que é o cartório, cobrando aquela dívida. Quando tu fazes uma cobrança sem o registro por boleto, é necessário, isso é importante que a gente saiba, gente, é necessário que se faça uma duplicata depois, em cima da nota fiscal de venda ou de serviço, ou no seu caso, senhor Daí, em cima do próprio contrato, em que no contrato conste as condições de pagamento acertadas, os valores. Então, uma vez que o cliente não pagou e existe um contrato, tu pode emitir uma duplicata em cima do contrato, ou preferencialmente em cima da nota do serviço prestado, se for o caso, e encaminhar isso para o cartório, e o cartório vai protestar e vai cobrar isso aí do teu cliente, sendo que quem vai pagar o custo disso vai ser a pessoa que está sendo cobrada. E um outro ponto interessante que o senhor disse, que foi a respeito dos cheques. O cheque ele é um documento muito interessante de cobrança, embora esteja em desuso. Dependendo do segmento, dependendo do tipo do negócio, ele funciona muito bem. Eu já ia dizer que o senhor não ia tomar água, então a gente deixou uma aguinha especial esperando o senhor aqui.
Então, gente, isso aqui é água, tá? Eu estava brincando antes com ele que ia deixar vodka, mas não, é água mesmo. Tá? Então, pessoal, o cheque, ele te possibilita ir atrás desse recebimento. E a gente tem que tomar um certo cuidado com alguns mitos que existem nesse sentido. Por exemplo, o cheque não pode ser protestado, eu não posso cobrar se ele tem mais do que 6 meses ou mais do que 2 anos. Isso não procede. Inclusive consultei um cliente meu, que é um cartório aqui da região metropolitana, a respeito disso, para ter convicção para falar para vocês. Não existe prazo de vencimento de cheque para ser protestado. Então, tu tem um documento que é assinado com uma promessa de pagamento, que é um cheque. Esse cheque, ele não tem validade, ele pode ser cobrado, mesmo que se passe muito tempo. Quando esse cheque vai no banco, para ser descontado, para entrar para a nossa conta, como é que é o procedimento que acontece no banco? E isso com base em informações, inclusive, que o pessoal da agência Coliseu aqui me passou, o gerente que me passou as informações, inclusive me confirmou, foi o Rodrigo Esteves, um abraço para ti, Rodrigo. O cheque, ele é apresentado, se ele não tem fundos, ele volta, que eles chamam de a linha 11. Se o empresário percebe que aquele cheque não entrou e voltou, que é isso que acontece no extrato, gente, ele entra a receita, depois ele sai como despesa. Então aquele cheque voltou porque o cliente que passou o cheque não tinha fundos. Quando esse cheque volta, o empresário pode solicitar ao banco que o represente. Então é a segunda representação, não sei se eu já fiz isso alguma vez, já conhece esse processo, representa o cheque, que é o famoso representar o cheque. Uma vez que o banco faça isso, ele vai consultar de novo se tem fundos. Caso não tenha fundos, esse cheque ele é classificado como a linha 12, o motivo 12. Ele volta de posse para o empresário, para o dono, para quem deve receber o dinheiro, e esse devedor ele é negativado junto ao Banco Central. Então, ele recebe um registro junto ao Banco Central que ele deve aquele valor do cheque. Para que ele consiga resgatar o dinheiro dele, para ele consiga, liberar o nome dele junto ao banco, ele tem que pegar o cheque com o senhor ou com a empresa que ficar devendo, apresentar ao banco e pagar uma taxa, o que torna o cheque mais atrativo. E por isso que possivelmente os seus clientes, quando pagam com cheque, eles sentem um compromisso a mais. Assim. Hoje a sua inadimplência, ela é equivalente a um mês de faturamento? Como é que é o volume de inadimplência lá? Não, eu chego a ter de inadimplência equivalente a 3 meses de faturamento. 3 meses de faturamento. Faz falta esse dinheiro? Faz muito. E tu quer ver uma coisa? A gente tem que evitar uma relação conflituosa com o cliente. Perfeito. Porque de repente tu acaba não recebendo mesmo, né? Além de incomodação e tal. Então a gente procura ir administrando da maneira que dá. Né? Porque tu sabe que a venda de serviço é uma coisa muito mais difícil do que vender uma mercadoria. Né? Quer dizer, na raiz do nascedor do negócio. Então, a mercadoria tu não vai entregar sem tu receber pelo menos uma parte. Da venda de serviço, se tu for exigir uma entrada, possivelmente tu não vai pegar o trabalho. Eu diria que o recebimento ou não, ele é muito vinculado à forma de cobrança, né? Que é o que a gente está falando de certa forma, né? De certa maneira. Então, uma vez que eu não tenha documento, eu não tenha registro disso, realmente fica muito difícil de cobrar, porque fica a minha palavra contra como a de outra pessoa que é o meu cliente. E aí, justamente, eu crio uma situação desagradável com alguém que poderia, inclusive, comprar mais depois, que poderia continuar sendo meu cliente. Né? Você já teve esse tipo de situação? De cobrar um cliente e entender que perdeu aquele cliente por causa desse momento de cobrança? Já aconteceu isso? Muitas vezes. Perfeito. Ao longo de todo esse caminho aí, muitas vezes. O caminho curtinho, né? Um pouquinho menos do que eu tenho de vida. Eu tinha 3 aninhos e eu estava abrindo a empresa lá. E pensando nisso, assim, eu queria falar com o senhor e falar com o pessoal que está assistindo a respeito de algumas formas, algumas alternativas que a gente tem, inclusive já citadas pelo senhor, e que a gente está conversando aqui, para evitar ou para diminuir a inadimplência. Ocorre, seu Adail, e
pessoal que toda maneira ela tem um risco. Tudo que a gente faz, né, na nossa empresa tem um risco. O que acontece é que ele é menor em alguns casos. E normalmente toda forma, toda maneira tem um custo também. E isso tudo tem que ser avaliado. Então o que nós procuramos fazer quando indicamos uma maneira alternativa de cobrança é tentar entender que riscos isso tem e como a gente pode diminuir isso. Então vamos falar, por exemplo, do cartão de crédito que o senhor citasse. O cartão de crédito é uma ferramenta fantástica, né? Com certeza. Ele auxilia a que tu tenha a previsibilidade do que vai entrar e garante que vai entrar o dinheiro, né? No entanto, como eu lhe perguntei, o senhor tem conhecimento, tem um custo disso. Então esse custo ele tem que ser computado, e aí quando a gente fala em alguns segmentos de negócio que tem uma margem curta, ele tem que ser bem entendido que vai afetar o teu preço. Ou seja, tu vai pagar para aquele meio que tu está recebendo. E nesse caso específico do cartão de crédito, me parece muito importante, eu já lhe deixo como dica, seu Dail, e nisso até vocês podem criar lá um mecanismo de controle, caso não tenha, pode pedir auxílio para o próprio Sebrae, controlar os recebíveis desse cartão de crédito. Ou seja, é um dinheiro que vai entrar na tua conta dia tal, mas que pode estar, que tem que estar sujeito à conferência, assim como qualquer dinheiro que vai entrar na sua conta. Então uma dica que eu passo sempre para o cliente é: vende no cartão de crédito, cria mecanismos de controle para acompanhar a efetividade da entrada desse dinheiro. Não por má fé, mas às vezes pode acontecer um erro no processo, inclusive no processo automatizado, daquele dinheiro não entrar no dia, ou daquele dinheiro entrar e daqui a pouco tu não entender o que está entrando na sua conta. Então isso é importante, um bom controle disso. E isso ocorre de várias formas. Lá no seu escritório, por exemplo, que deve ter um volume pequeno de cartão, não é como um supermercado, por exemplo, é possível controlar cada recebimento, né? Então o senhor fecha um negócio, sabe que vai entrar o dinheiro dia X, dia Y, e controla para ver se naquele dia efetivamente vai entrar. Para quem tem um negócio em que o volume de venda é maior, muito grande, ou de prestação de serviço, pode usar aquele resuminho da máquina, por exemplo, e a partir dele colocar, tirou o resuminho, bota numa planilha, anota no papel ou no próprio resumo, que dia que vai entrar aquele dinheiro e acompanhar a entrada disso no extrato. Fica uma dica, eu acredito que possa ser útil. Bem, vou cobrar como uma outra alternativa, vou usar o boleto. O seu Dail não é fã do boleto, mas para quem tem muitos casos que o boleto é muito interessante, gente. Agora, a dica que eu dou com relação ao boleto é: faça um registro do boleto no banco. Isso tem uma taxinha, o banco pode informar para vocês, não é uma taxa alta, e se possível já faça orientação de protesto se ele não for pago em tantos dias, como um processo da empresa. E se acontecer alguma situação desagradável com o cliente, verificar se tem que ser retirado ou não, mas explicar que isso é um procedimento da empresa e que justamente, por todos os motivos que o seu Dail aqui já disse, é fundamental que ele exista, né, seu Dail? Sim. Outro método que é interessante, que é pouco utilizado, principalmente para quem trabalha às vezes com um caderninho, creio que não seja o seu caso, mas vale para o público que está nos assistindo, é o desconto em folha. Então, criar, e aí às vezes o pessoal que trabalha com a venda dentro de empresas, ou o pessoal que tem convênio com empresas, tentar criar junto com essas empresas a oportunidade da empresa descontar em folha aquele valor que está sendo adquirido pelo funcionário. Tu tende a ter uma maior chance de recebimento através disso, porque tu está firmando um contrato com uma empresa maior. Então, isso pode funcionar para mercados que estão próximos à empresa, que vende um café, que vende um lanche, pode funcionar para pessoal às vezes que vende roupa, que vende doce. Tentar junto à empresa, às vezes prestação de serviço, academia, proporcionar o desconto em folha. É uma ideia interessante que eu tenho visto que dá um resultado bem efetivo, com um custo baixíssimo ou nenhum, e que inclusive fideliza e pode trazer mais clientes ainda para o meu negócio. Eu quero te fazer um esclarecimento. Por favor. A inadimplência, né, a que eu me refiro, ela se dá não com pessoa jurídica. Quer dizer, dentro do meio de pessoas jurídicas, a minha inadimplência até hoje foi zero. Nunca tive nenhum problema.
né? E a forma de cobrança para a pessoa jurídica é a mesma? Não, aí a gente executa, faz o contrato, só, claro que aí já capricha um pouquinho mais no contrato, né? Perfeito. E um documento mais consistente. Exato. E ali, então, se faz o contrato, a empresa assina, nós assinamos, e normalmente ali é honrado. Não me lembro até hoje ter tido nenhum problema. Nós continuamos trabalhando para empresas grandes, inclusive, e os pagamentos são regiamente executados nos dias certos. Quer dizer, o nosso problema de inadimplência é com pessoa física. Talvez até... Mesmo quando tu trabalha para a empresa, mas que não aparece a pessoa jurídica no contrato. Perfeito. Será que não até um pouco por esse constrangimento de fazer um documento mais consistente para a pessoa física do que para a pessoa eu jurídica? acho que como também nós observamos agora numa reunião que a gente fez essa semana, que nós usamos muito mal o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, no momento que ele te dá um espectro grande de possibilidades ali, né, de parcelamento. Então, isso aí facilita, né, o contrato, o fechamento do negócio. Mas a gente acaba muitas vezes não lembrando de oferecer. Isso é interessante, né, Sadail? A gente adquire certos hábitos, às vezes sabe uma solução mais adequada e tem uma dificuldade para implementar justamente por uma questão cultural, né? É verdade. E sabe que eu costumo conversar com o meu cliente no campo e às vezes nas palestras e nos cursos que eu dou, que as soluções muitas vezes não são complexas. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de executar o que a gente já sabe até que funciona. Concordo contigo. Mas a gente porque não executa, porque não está dentro do nosso dia a dia, porque não faz parte da nossa rotina. A gente já tem alguns vícios que vêm de longe. Né? E aí entra naquela, né? Eu executo sempre as coisas do mesmo jeito e quero ter um resultado diferente, mas vai ser difícil isso acontecer. Então, isso cabe muito para a realidade, inclusive, de todos os nossos controles financeiros, assim. E, inclusive, uma forma de inadimplência interessante, eu não sei se já aconteceu lá no seu escritório, mas que eu já percebi em alguns clientes, é a não cobrança. Efetiva não cobrança. Às vezes, a empresa, ela não tem uma organização de registro financeiro e simplesmente não sabe quem deve. Presta o serviço, faz uma entrega e não sabe quem deve. Então, eu posso inclusive entender que uma forma de inadimplência que existe porque eu nem cobrei meu cliente. Já atendi clientes que tinham dificuldade de até emitir nota de serviço porque não sabiam quanto devia. E aí imagina a situação, o senhor está no seu escritório e chega um cliente dizendo: "Senhor Dail, vem me pagar." E esse olha para ele e pensa: quanto é que esse cara me deve? E aí o que eu faço? Eu vou deixar ele falar. Temos um caso específico. Já aconteceu. Perda da ficha de controle. Mas aí. E como é que resolveram? Bem, não resolveram. Não, então é justamente isso, assim. Nós não temos efetivo controle financeiro dentro da nossa empresa, pode ocasionar, inclusive, na inadimplência e na falta de recebimento. E nessa correria de tu pedir licença um pouquinho e chamar a pessoa que te ajuda e dizer: quanto é que esse cara deve? Eu não sei. E aí tu vai cuidando do assunto para ver se ele fala. E daqui a pouco, se ele percebe isso, ele pode falar um valor bem abaixo do que está devendo. Cuidado, vamos procurar essa ficha, vou lá ajudar. A gente troca, a gente acha essa ficha e o senhor me paga um vinho. Nós vamos combinar isso. Outro ponto que é interessante, e aí eu lhe dou uma dica caso vocês não façam ainda, para quem trabalha com cheque, é deixar os cheques predatados de posse do banco. Então, existe um serviço do banco que faz isso, que o senhor pode falar com o seu gerente, isso é acessível a todos, e deixar o cheque com o banco, e o banco custodia aquele cheque, e ele deposita nos dias certos, de acordo com a data. Cobra uma taxa que é baixa, normalmente é baixa, pode estar negociada junto do pacote que vocês têm com o banco, e evita uma outra situação que às vezes faz com que o cheque fique sem fundo, que é eu apresentar o cheque muito tempo depois da data. Não sei se já aconteceu com vocês. O cliente deixa o cheque para o dia 15 de março. E o senhor deixa lá e esquece. Aí vai lembrar o cheque lá em 1º de junho.
Aí quando vai apresentar, o cara nem tem mais o dinheiro na conta que tinha, porque ele também não tem daqui a pouco. Não ficou preparado, achou que já saiu o cheque, não percebeu, e aí você acaba não recebendo também. Então gera um desconforto. Então usar o banco como um administrador desses cheques às vezes é uma alternativa interessante. E é menos uma coisa para vocês fazerem, né? Porque o empresário já não tem muita atividade, né? a gente já não tem a gente já não tem muito o que fazer, assim. Então, assim, senhora Dail e pessoal, uma grande dica que eu deixo, antes de a gente abrir para as perguntas, para evitar a inadimplência, é como o senhor Dail disse muito bem, e muito bem mesmo, formalizar a dívida. Ter algum documento que mostre que aquela pessoa está devendo. Então, seja o cheque, seja o boleto, seja um cartão de crédito, melhor, porque tu tem uma garantia muito maior do recebimento, né, salvo algum equívoco na transação de pagamento, ou outras alternativas que se entenda que tu possa cobrar. Então aí pode usar um cartório de protestos, tu pode, quando for um cheque sem fundo, o banco vai encaminhar, então, como eu comentei, para o Banco Central, para efetivar essa cobrança. Então, procurar ter documentos que comprovem a efetiva dívida. Obter e ter e manter um controle financeiro básico, que seja de contas a receber, saber quem te deve, cuidar com a ficha, né? Garanto que foi só uma vez, nunca mais aconteceu, né? Isso aí acontece uma vez só, o cara já se assusta, né? Então, ter o efetivo controle de quem deve, efetuar a cobrança dessas pessoas, quando for o caso, de uma forma amena, de uma forma tranquila, mas enfim, a pessoa tem que pagar. Obter o ato da cobrança, manter, fazer, executar o ato da cobrança até a entrega do produto ou serviço, que foi o que a gente falou aqui no começo. Isso eu considero fundamental. Uma vez que já entregou, como o senhor disse, né? Entreguei o projeto. Eu venho aqui lhe pagar semana que vem. Vai vir pelo fio do bigode, se não tem um documento, né? E aí, justamente, a gente chega nesse número que o senhor trouxe de 3 meses de faturamento na rua. E isso aí dificulta a gestão do negócio, né? O tempo que se perde tentando organizar ou reorganizar as coisas poderia estar sendo investido em outras coisas. Né? E essa inadimplência, ela tem uma consequência direta com as tratativas quando tu pega o serviço, quando tu contrata. Porque se nós formos solicitar uma entrada na hora das tratativas de pegar o serviço, seguramente nós vamos deixar de pegar na ordem de 30%, 40% dos trabalhos. E essa conta é uma conta importante. Posso deixar de vender, mas eu posso garantir o recebimento daqueles para quem eu vendo. Será? Tem que fazer uma opção. Será que isso vale para qualquer negócio, não é só para prestação de serviço? Isso vale para qualquer negócio. Será que eu mantendo os mesmos meios e eu tendo uma inadimplência que às vezes pode ser de 40%, não vale a pena para 30% de venda? Será que efetivamente eu perco? A gente não sabe a resposta. O senhor conhece o negócio muito mais do que eu e tem certeza que lá é assim. Mas entender o quão arriscado é vender para quem não se dispõe a garantir o pagamento. Entender o risco, né, gente? Entender o risco. Eu quero pedir agora, por gentileza, que vocês mandem suas dúvidas. O objetivo agora é esclarecê-las, ter um bate-papo mais direto em cima do que vocês têm de dúvida com a gente. Então, de antemão, senhor Dail, já muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos acompanhar agora as dúvidas do pessoal aqui. Eles vão providenciar aqui para nós. E é interessante a gente observar como o ato da inadimplência, o fato da inadimplência pode realmente afetar o nosso negócio e como isso aí está ligado até no momento da elaboração da venda. Tem mais um minuto? Lá, por favor.
sabe que a inadimplência ela está intimamente ligada às turbulências políticas do país. Ah, perfeito. O momento em que passa. Sempre que existe instabilidade política, afeta a economia e a população começa a se retrair em termos de investimento, mas também em termos de pagamentos de contratos já contraídos, de dívidas já contraídas. Segura. Dá para sair. E quando a economia está fluindo, que as condições políticas estão mais ou menos normais, que aqui no Brasil são difíceis de estarem normais, né? Nós vamos ver que estejam mais serenas um pouco, a economia andando mais fluindo, um pouco melhor, a inadimplência cai drasticamente. Que interessante. Então, até observar o momento do país e as condições do país fazem com que a gente tem que observar que mecanismos que a gente vai usar de cobrança. Então, no momento de turbulência, talvez utilizar mais mecanismos para receber, para garantir o recebimento seja importante, né? Exatamente. É interessante, assim. Vamos abrir, então, para as perguntas. Então, Então, pessoal, vamos lá para nossas perguntas, assim. Vamos ver. Interessante a pergunta da Bruna. A Bruna pergunta, ela diz assim: eu quero vender mais e tenho muitas pessoas que me devem. O que faço para receber? Bem, Bruna, depende muito do teu tipo de negócio. Como a gente conversou bastante, o seu Daí e eu, é importante tu relacionar a tua venda uma formalização. Um documento que possibilite que tu possa cobrar o teu cliente. Conforme for teu tipo de negócio, isso pode ser um cheque, isso pode ser um boleto, isso pode ser um cartão de crédito. Vai depender muito do tipo de negócio que tu tenha. E com relação à primeira coisa que tu coloca, que tu já tem um alto índice de inadimplência, procura observar se existe documentação a respeito disso. Caso tu tenha algum cheque, tu pode executar o cheque. Caso tu tenha uma nota fiscal, tu pode emitir uma duplicata e mandar isso para o cartório. O cartório consegue te orientar com relação a isso. O banco consegue te orientar com relação ao cheque. Procura cobrar esse pessoal que está te devendo. Agora, se tu não tem documento, é um pouco mais complicado, mas eu sugiro sempre o contato, a conversa, a negociação com esse cliente antigo, porque às vezes tu tem uma carteira de cliente que é quase impossível de receber. Se tu conseguir conversar e receber 20%, 30% já é um dinheiro que entra para a tua empresa. Tá legal, Bruna? Vamos ver. Quais alternativas de forma de pagamento para minimizar que os clientes atrasem os pagamentos? Devo aceitar cheque? Qual o risco? O Roberto está perguntando. Bem, Roberto, eu considero que o cheque é um bom documento por tudo que a gente disse, porque ele é um documento formal, ele tem data e ele tem um valor. Qual é o risco que existe com o cheque? O cheque efetivamente não tem fundo. Caso ele não tenha fundo, ele é um mecanismo de fácil cobrança e de positivação, ou seja, de registro do nome dele junto ao Banco Central, do nome do devedor. Então eu considero que sim, o cheque é um bom método de cobrança do teu cliente, que pode ser bem utilizado. Assim. Eu recomendo a utilização do cheque, mas você tem que entender também qual é o teu negócio. Mas sim, o cheque é um bom meio de cobrança. Assim. Vamos ver. Quantos contatos, Roberto está perguntando, quantos contatos devem ser feitos com o cliente inadimplente antes de acionar a cobrança de terceiros? Isso é a pergunta é boa,
mas ele está muito ligado à forma como tu trata o seu cliente. Não existe uma legislação que norteie quantos contatos tu deve fazer com ele. Ou se o cliente te deve, tu tem o direito de cobrar. Vamos pegar um exemplo concreto. Se eu emito um boleto para o cliente com registro e com orientação de cartório, se o cliente não pagar e eu orientar que seja cobrado em 5 dias, a partir do 5º dia ele vai para cartório, e se ele não pagar no cartório com pouquíssimo prazo, ele vai ser protestado. Então, nesse caso, ele já está sendo cobrado, inclusive está sofrendo uma sanção disso. Então, não existe. Existe práticas de mercado, dependendo do tipo de mercado, desse tempo para que esse pagamento, enfim, seja efetivado, para que essa cobrança seja feita, ok? Aceitar cheques somente de clientes ou também de terceiros. Qual o risco? O risco de aceitar um cheque de terceiro é tu ter dificuldade para achar a pessoa que tu vai cobrar depois. Então, o documento em si, ele continua sendo válido, ele continua sendo uma formalização da dívida, tu pode acionar a cobrança disso, mas a pessoa que vai sofrer a sanção caso não tenha pagamento, não tenha pago, não é a pessoa que te pagou, e sim o outro terceiro. Se o outro terceiro tem uma relação com a negativação dele diferente do teu cliente, por exemplo, se ele já está com o nome queimado, como a gente fala no mercado, tu vai ter talvez uma dificuldade de cobrança. Então, eu sugiro que o ideal seja do próprio cliente. Se tu conheceres o cliente e ele garantir, bem, tu está confiando na palavra dele, né? O instrumento continua sendo um bom instrumento, ok? A doceria Dona Negrinha está perguntando: tem indústria de sobremesas em Nova Santa Rita. Gostaria de saber se o boleto é uma boa opção para redução na inadimplência, pois existe um custo de emissão. Compensa? Senhor Adail, se o senhor tiver que pagar uma taxa pequena para garantir o recebimento, ou um maior recebimento desse valor todo que está na rua, o senhor paga? Com certeza. No caso do senhor Adail, a resposta dele foi clara. Depende muito da doceria. Do teu segmento de negócio, mas normalmente sim, normalmente compensa. Eu sugiro que tu faças registro desse boleto e que encaminhe com orientação e encaminhamento para protesto, caso seja necessário. Aí se o cliente te ligar e disser, mas eu não quero ser protestado, eu não posso, tu pode negociar com ele, mas muda um pouco a figura e tu começa a ter mais força em cima da tua cobrança, ok? Vamos ver mais uma. A pergunta ali do Rodrigo Frontal, bem interessante, ó. Salientando que existem os clientes de rodízio. Interessante, cliente de rodízio, Rodrigo, eu gostei desse teu termo, vou utilizar ele. Aqueles que fazem o rodízio em todos os fornecedores até voltar a você. No meu caso, por se tratar de uma cidade pequena, eu tranco. Mas os mesmos ficam bravos com o fato, como eu agir nesse caso. Olha só, seu Daí, que interessante. Semelhante, de certa forma, com o que acontece lá, né? Que a dificuldade que acontece, que ocorre na relação com o cliente quando cobra. Bem, o que eu sugiro nesse caso? Novamente, a formalização da dívida. Eu não sei qual é o tipo de negócio, mas se for possível pegar um cheque, se for possível emitir um boleto, e o melhor ainda, dependendo do negócio, se for possível passar o cartão de crédito, é muito mais recomendado, porque evita esse constrangimento. Mas o cartão de crédito tem uma taxa. Sim, tem uma taxa. Mas, talvez, se tu usares o cartão de crédito e receber o valor que tu vai receber e fizer novas vendas para aquele cliente, ou seja, ele não vai ficar bravo contigo, porque tu não vai cobrar ele, tu pague e ainda sobra o dinheiro em cima dessa taxa efetiva, assim. O que às vezes acontece, eu acho que cabe aqui uma observação no cartão de crédito, é que existe uma taxa para operação normal. E existe uma taxa que às vezes acaba sendo muito cara para antecipação do valor dos recebíveis. Ou seja, eu vou receber daqui a 2 meses e eu antecipo para agora. Aí essa taxa é bem alta e eu sugiro sempre, antes de fazer isso, pensar se é uma boa opção. Eu normalmente considero como uma das últimas opções válidas. Ok? Vamos para a próxima. O Bertoli perguntou: no caso do cheque,
O banco sempre informa que após 6 meses do vencimento do cheque, muito boa pergunta, hein? O mesmo perde sua validade se não protestado. Após pode cobrar somente pelos 5 anos a partir da data de emissão. Bertolli, para te efetuar o protesto junto ao cartório não existe prazo de vencimento. O cheque pode ter 10 anos, tu pode ir num cartório e solicitar o protesto desse cheque, tá? Isso não procede essa data de vencimento do cheque, ok? Vamos para mais uma pergunta. Muito boa essa, Márcia. Márcia Soldan. Meus clientes se acham amigos e nem trazem a carteira. O animal está doente, eu acredito que deva ser uma pet shop, e saem com pressa de casa. Esqueci. O que fazer? Não posso deixar de atender o animal. Eu espero que o animal seja uma pet shop, espero que seja um negócio. Bem, evidente que a gente tem valores maiores, valores pessoais maiores do que o nosso negócio, muitas vezes. E eu entendo muito da condição de não deixar de atender um animal que precisa de ajuda. O que eu sugiro nesse caso? Se estiver trabalhando numa cidade pequena, a pessoa pode trazer o bicho, deixa tratando o animal e ela vai lá e buscar uma forma de conseguir te pagar. Seja por cartão, seja por boleto. Até o boleto não, até o boleto de repente tu pode conversar, que pessoa física é mais difícil, né? Se for o caso de uma pet shop, mas procurar emitir um boleto. Mas o que eu te sugeri é o seguinte: enquanto tu trata do bicho, tu explicar a situação, diz, olha, eu não vou deixar de atender, mas eu peço que alguém venha aqui e traga o pagamento efetivo. Porque se eu, dependendo do meu segmento de negócio, nunca vai acontecer isso. Então as pessoas, e eu acho que cabe explicar a elas, que elas têm que entender que é um negócio e que o negócio precisa ser cobrado, ok? Vamos ver o que a Teca perguntou aqui. Tem uma sapataria e como prestadora de serviços exige um sinal para realizar o serviço. Legal, Teca, bacana. Isso ajuda na inadimplência, pois a probabilidade do cliente voltar é maior. Porém, alguns clientes reclamam. Mesmo assim, tem uma porcentagem alta de inadimplência. Na tua opinião, posso cobrar todo o serviço antes de realizar para evitar os devedores? Ia ser ideal, Teca, se tu conseguisse fazer isso. Eu acho que comercialmente vai ser complicado. É difícil tu conseguir cobrar a prestação de serviço antes do serviço prestado. O que eu considero, não sei se tu já tenta fazer isso, primeiro, mantenha o sinal, é ótimo, é uma boa política para o prestador de serviço dar o sinal, e procura, na hora da entrega do produto, cobrar o restante. E aí usa uma das métodos de formalização que a gente falou, seja o cartão de crédito, seja o cheque, enfim, mas antes da entrega. Porque volta para tudo que a gente tem dito, se tu não formaliza, vai ter muito mais dificuldade de cobrar. E essa dica da Teca vale para todos, quem puder colocar um sinal na hora de uma encomenda no serviço, pelo menos tu não perde nessa daí todo o valor do serviço que foi executado, como é o caso do projeto também, né? Muito boa pergunta, Teca. Vamos ver. A Nayara Leite, ela está perguntando, interessante pergunta, olha só. Como reduzir a inadimplência em escolas que firmam contratos de 1 ano sem encerrar o serviço? Se tu tens um contrato, primeiro, tu pode emitir um boleto. Nesse boleto, tu pode fazer uma cobrança registrada e protestar o inadimplente se ele não paga. Isso é uma prática que é aceitável e eu diria, inclusive, recomendável. Então, primeiro, no caso da escola, eu acho que a emissão do boleto é fundamental. Cuidar na escola para não expor o devedor, porque daqui a pouco ele pode entender isso como exposição e até com processo de assédio moral. Tem que tomar um pouco cuidado com esse tipo de segmento, mas procurar cobrar ele com boleto e, a partir daí, executar essa cobrança como qualquer outra. E no próprio contrato, tu pode citar que o não pagamento em X tempos, e aí daqui a pouco um advogado especialista pode te ajudar bastante nisso, para colocar uma cláusula que a partir do não pagamento de X meses, o aluno ele vai ser desmatriculado, infelizmente, da escola, porque a escola precisa, isso é importante que a gente entenda, né? A escola e qualquer outra empresa precisa de dinheiro para se manter. Então tu não pode manter uma escola privada
só pelo amor que tem os alunos. Inclusive, pelo próprio amor que tem os alunos, tem que efetuar a cobrança, tá? É muito boa outra pergunta. Posso cobrar dívidas muito antigas? O Roberto está perguntando. Tem um tempo máximo? Normalmente não, mas depende da forma que essa dívida existe. É melhor cobrar dentro de 3 anos. O melhor é cobrar hoje. O melhor é cobrar que não aconteça a dívida. Mas legalmente, por exemplo, se for com cheque, como eu estava comentando, não existe prazo de validade. Então pode cobrar em qualquer tempo. Agora, que quanto maior o tempo, muito mais difícil fica a cobrança, sim, Roberto, com certeza. Vamos ver. A Karina está perguntando, olha que interessante, tem um mercado e gostaria de saber qual a melhor forma de fazer as cobranças dos clientes, pois na nossa cidade não tem SPC. Como posso cobrar? É interessante a tua pergunta. Bem, minha sugestão com o mercado, Karina, procura trabalhar com cartão de crédito, tá? Assim, disparado a melhor forma. Eu atendo em mercados no interior, já atendi e me veio um bem claro numa cidade pequena, de em torno de 5 a 6 mil habitantes, que a gente imaginava até, e eu também tinha dúvidas, se o cartão de crédito ia emplacar, e nós aplicamos lá e emplacou. E hoje é responsável pelo maior volume de vendas dele. E conseguimos diminuir muito a inadimplência através do cartão. Então, cartão de crédito ou cartão de débito, certamente é a melhor alternativa para ti. Sem dúvida nenhuma, tá, Karine? Vamos ver. O Mauro pergunta: boa noite, caso não se consiga cobrar uma dívida, qual o procedimento a seguir para registrar o devedor nos órgãos de proteção ao crédito? Depende da forma como tu cobrou essa dívida. Vamos lá. Se tu tens um boleto, como a gente já comentou, e esse boleto está registrado, tem orientação de protesto, ele vai ser protestado automaticamente. E o cliente já vai ficar positivado. Se tu tem um boleto, esse boleto não tem o registro, tu deves emitir uma duplicata em cima dessa cobrança. O cartório pode te ajudar em cima disso. Em cima da nota, perdão. Tu vai fazer a nota, tu apresenta a nota e o cartório te orienta para te fazer uma duplicata em cima. Se tu tens um cheque, o próprio banco vai encaminhar isso para o Banco Central e tu também pode encaminhar esse cheque para o cartório. Então vai depender muito da forma como se apresenta, da formalização que aconteceu essa dívida, ok? Vamos passar, pode passar mais algumas. O Silveira 85 pergunta se é razoável cobrar multas e juros em cobranças atrasadas. Como fazer? Bem, é razoável sim cobrar multa e juros. E a minha recomendação sempre nesse caso é conversar com o banco e perguntar qual é a melhor prática adotada. Tu cobra a multa pelo não pagamento e os juros pelos dias em atraso. É assim que normalmente funciona. É bacana fazer isso de forma alinhada com o banco para que fique dentro sempre da legislação em vigor. Então, converse com o teu banco, pede orientação que eles vão te ajudar bastante com isso, tá? O Figueiredo pergunta: qual o procedimento de vender novamente para um cliente que teve histórico de inadimplência em uma venda a prazo? Bem, Figueiredo, é bem comum isso acontecer. Primeira pergunta é se ele já pagou o que estava em atraso, né? Se ele não pagou, a sugestão é que se negocie esse pagamento, para não correr o risco de ficar com uma dívida de novo. E se aplica para ele, mais ainda, tudo aquilo que eu tenho dito aqui, de obter a formalização da dívida, seja por meio de cheque, por meio de boleto, enfim, obter uma forma em que tu possa efetuar essa cobrança depois. Tá legal? Gente, tem muitas perguntas chegando aqui. Eu agradeço muito a participação de todos, foi bem bacana. Procurei responder algumas, as que deu tempo aqui, que a gente teve tempo. Eu quero agradecer muito a presença do seu Adail, que nos ajudou bastante, e a presença fundamentalmente também de vocês, que abrilhantaram, assim, que deram uma nota muito bacana para essa nossa palestra. Espero ter ajudado. A palestra vai ficar disponível para o acesso de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, seu Adail.
Eu que agradeço. E boa noite a todos. Tchau.